Bom dia para você, como vai? Vamos falar aqui um pouquinho da palavra de Deus. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Em Gênesis capítulo 4, a partir do 3, fala que dois homens, dois irmãos que pertenciam à mesma religião, filho do mesmo pai, ali fizeram sacrifício para Deus, construíram um altar. Fala que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, que representava Cristo, como diz em João capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João capítulo 14, verso 6, fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo mesmo falou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o sacrifício de Abel representava a justiça de Cristo, os méritos de Cristo, um exemplo de Cristo pelo qual nós devemos seguir, como diz em João capítulo 13, verso 15, eu vos deixei um exemplo para como eu fiz, façais vós também. Esse foi um exemplo que Abel seguiu. Quando você vai para o exemplo de Caim, fala que Caim também construiu um altar, deu o melhor de si. Ele construiu, não foi para si, construiu foi para Deus, mas ele levou o melhor das primícias dos frutos da terra, que não tinha sangue, pois sem sangue não há remissão de pecado, não tinha mérito, nem método, não tinha a justiça de Cristo, não tinha Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, mas tinha os méritos, tinha os métodos, tinha a justiça unicamente do homem, que é uma justiça podre, que é uma justiça que é trapo de imundície, diz a palavra de Deus. Esse foi o sacrifício que Caim fez, tal grande sacrifício, mas um sacrifício que não representava Cristo, que não representava a justiça de Cristo, e que Deus não aceitaria, pois Deus só aceita a justiça de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Será que hoje nós também estamos levantando um altar para Deus, fazendo tão grande sacrifício, dando o nosso melhor, mas levando os méritos humanos, os métodos humanos, a justiça do homem, através de brindes, ou seja, pregar a palavra de Deus na base de brinde, louvores através de rock, música em ritmo mundano, com bateria, cenas teatrais e outras coisas mais, mas que não tem a justiça de Cristo, ou seja, um sacrifício que Deus não aceita, porque não tem nem os méritos, nem os métodos, nem a justiça de Deus, a única justiça santa e eterna que Deus aceita no homem, como Deus aceitou a de Abel, porque representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por nós precisamos seguir o exemplo de Abel, como diz em Hebreus capítulo 11, através do 4, ali o verso 4 fala dessa forma, que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o de Caim. Por que foi mais excelente? Porque tinha Cristo, tinha a justiça de Cristo. Veja, todos os dois fizeram o sacrifício para Deus, mas o sacrifício de Caim era um sacrifício morto, não tinha vida, não tinha Cristo, que é o pão da vida, mas o sacrifício de Abel era um sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12, que nós não devemos se conformar com esse mundo, mas nós devemos ser transformados, ser um sacrifício vivo para a honra e glória do nosso Deus, pois os métodos do homem, a justiça e os méritos do homem é podre, Deus não aceita, representa o mundo, como diz 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago 4,4 fala:
infiéis, não sabeis que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Pois precisamos ser amigo de Jesus e aceitar Cristo como nosso Salvador e seguir os seus méritos para a honra e glória do seu nome, do nome de Deus, pois quando nós glorificamos a Cristo, nós estamos glorificando a Deus, pois Ele é a imagem e semelhança viva, eterna do nosso Deus, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, como diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Amém?